Assim, tão somente, quando eu olho para a vida de Lucas, sendo médico, ele jamais iria dar uma receita errada. Ele jamais iria prescrever, ou escrever, ou manuscrever, tão somente as palavras sagradas erradamente. Ele tão somente, ele procura saber todos os fatos, fundamento, parecer daquilo da história da vida de Jesus. Ele não foi para saber da vida de A, de B e de C. A preocupação de Lucas era entender profundamente a história desse homem, o Salvador do mundo, o Salvador da tua alma, porque Jesus Cristo, ele nos avisou: a tua alma e a minha alma precisa de salvação. A tua alma e a minha alma precisa se saciar da palavra do Senhor. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, glórias a Deus, irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui hoje, de uns tempos para cá, eu tenho procurado analisar as Sagradas Escrituras. De uns tempos para cá, eu tenho procurado também saber da biografia dos apóstolos, dos homens e mulheres que foram chamados. Uns não tinham estudo, mas outros tinham. Glórias a Deus. Uns eram indoutos, não tinham conhecimento, quer dizer, indouto, analfabeto, não conhecia nada do português de sua época. Glórias a Deus. Mas outros tinham, eram formados, eram homens graduados, homens que tinham faculdade. Glórias a Deus. Aqui está Lucas. Lucas, ele era médico. Glórias a Deus. Para Deus não importa se o homem tem estudo ou não tem. O que Deus vê é o interior da intenção do coração. Guarde isso. Porque às vezes você fica assim, retraído no canto, porque você não tem estudo, porque você não sabe falar, porque você não tem uma boa língua, uma língua linguística bem legível, tropeça um pouco, não se preocupe. Se tu está com a intenção de fazer a obra de Deus para o reino dos céus, o que Deus vê é a intenção do coração. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele sonda a mente e o coração. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas aqui estou falando de um homem formado em medicina, e um médico que passou a receita. E detalhe, esse médico, ele tinha temor, que no seu tempo e na sua época, um homem ou uma mulher, quando o procurava para saber de suas enfermidades e qual remédio eles deveriam tomar ou usar para ficar curado, o médico Lucas, ele dava a receita certa. Mas de repente, na trajetória do seu caminho, do seu viver, no seu tempo e na sua época, ele foi chamado para um propósito maior além da medicina. Ele foi chamado para o apostolado, ou para fazer a obra de Deus, para que viesse a pregar, para que viesse a anunciar, para que viesse bem dizer. E detalhe, o médico Lucas, ou o apóstolo Lucas, ele procurou saber bem os detalhes da vida de Jesus. Quais são os detalhes dessa vida em que você tem procurado saber? Você tem procurado saber da vida do próximo para fofocar? Ou você tem procurado saber os detalhes da vida de Jesus para evangelizar? Dá nojo de ver essas pessoas que se ocupam com a vida dos outros, mas não se ocupam com a palavra de Deus. Tem coragem de falar de A, de B, de C para fofocar, mas não tem coragem de pregar o evangelho, de anunciar, de ajudar com a cesta básica. Glórias a Deus. Eu não tenho dúvida. Essas pessoas estão possuídas de demônios. Possuídas de demônios. Porque não ajuda o próximo, vem para destruir o próximo. E quem abre as portas para essas pessoas, estão permitindo, além dessas pessoas entrarem possuídas, os demônios também entrar em sua casa e ser um âmbito de destruição. Glórias a Deus. Mas quando eu observo que a Bíblia